Jesus disse assim: ouvireis rumores de guerra. Hoje vivemos em um país que há tanta violência, há tanta guerra. No Brasil não há tanta guerra, mas vemos nos países que a guerra tem aumentado, os homens têm brigado muito pelo poder. Nada mais é o cumprimento da palavra que Jesus disse. Ele disse: não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Tratando desse sermão profético, nós vemos Jesus dizendo estas palavras, e que hoje no nosso dia está se cumprindo, está acontecendo tudo aquilo que Cristo dissera ali no monte. E diz o versículo 7: se levantará nação contra nação. Vemos que as guerras todos os dias aumentam. Os homens têm, de certa forma, brigado pelo poder, como já tenho dito, e as guerras têm aumentado todos os dias. Os homens estão cada dia brigando por status, por poder, mas Cristo disse que tudo isso aconteceria. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Vemos em alguns países que a fome ela tem assolado muitas pessoas. Muitas pessoas estão vivendo com fome, sem abrigo e sem, na verdade, aonde morar, porque Jesus disse que tudo isso aconteceria quando fosse o sinal da sua vinda, ou melhor dizendo, quando fosse perto da vinda de Cristo. Então nós vemos que a fome está assolando o nosso Brasil e o nosso país. A fome tem tomado de conta de muitos lugares, e também Jesus disse peste e terremoto. Nós vemos aqui no versículo número 7, Jesus ele vem alertando, dizendo que na sua vinda haveria de acontecer estas coisas, esses fenômenos ou esses sinais que estou citando aqui, que são peste e terremoto em vários lugares. Peste nada mais é do que doenças, e as doenças estão cada dia crescendo. Ano após ano nós vemos surgir, doenças, onde muitas das vezes elas são combatidas, mas no ano seguinte já aparece uma nova. Nesses dias nós temos presenciado através dos noticiários da televisão, a respeito do coronavírus. E a Bíblia Sagrada já tem nos falado, que haveria pestes, e que essas pestes elas têm matado muitas pessoas. Surge uma doença, o ser humano inventa a cura, mas logo em seguida surge outra mais forte, e os dias vai se passando e os sinais da volta de Jesus vão se propagando cada vez mais, Então nós não temos como duvidar. Para você, assim como eu, que acredita no cumprimento da Bíblia Sagrada, você vai entender, assim como eu, que nós estamos vivendo os últimos dias. Não há como fugir disso. Não há como um ser humano contradizer. Não tem como ver a palavra de Deus e não relacionar os acontecimentos do nosso dia, do nosso dia a dia. Cada dia que se passa, os sinais da volta do Senhor, eles estão aí, nítido aos olhos de todo ser humano, de todo aquele ser humano que realmente entende que Jesus, assim como um dia ele foi, ele vai voltar. Então o que nos resta, é buscarmos ao Senhor, porque a sua palavra diz que nós devemos buscar Ele enquanto se pode achar, porque vai haver o dia em que o ser humano vai buscar e não vai mais encontrar, Buscai-o enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Porque assim como Jesus um dia esteve sobre essa terra e ele disse que ele iria voltar,
E na Bíblia Sagrada está escrito, né, que ele não disse o dia que voltaria, mas ele disse dos sinais, né? Ele deixou escrito o que haveria de acontecer, né, precedendo a sua volta à Terra, né? Cada dia mais nós vemos que a palavra de Deus ela se cumpre, que os sinais da volta de Jesus estão sendo manifestos, né? Que a palavra de Deus ela está sendo pregada. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, parte B, diz assim: Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Sabemos que Jesus ele foi levado para o céu, ele subiu aos céus, e com a promessa que um dia ele iria voltar para buscar a igreja eleita na terra. E hoje vimos que a palavra de Deus ela está se cumprindo através de sinais. A palavra de Deus vai dizer que haveria sinais da volta de Cristo. E hoje a nossa sociedade ela está tão concentrada apenas nas coisas terrenas, apenas em cumprir as suas metas, estão deixando de olhar para os sinais. A Bíblia vai falar que haveria fomes, haveria pestes, haveria guerras, nação contra nação, e hoje o que a gente se vê é isso. A gente vê o caso de constantes terremotos. Mas você pode dizer, não, mas terremotos sempre existiu, problemas sempre existiram na natureza. Mas se você for ver os dados estatísticos, vê que a frequência está cada vez maior. Vemos casos de epidemias, de doenças como o coronavírus e outras pestes e fomes, e isso é o sinal da volta de Cristo. Então, confia em Deus, coloque a sua esperança em Deus e se policie, se prepare, seja mais atento, porque Ele subiu aos céus e Ele virá para buscar a sua igreja, para buscar os escolhidos seus. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, né, que acompanham o nosso canal Fé em Foco. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar a você para que você venha observar essa breve reflexão da palavra de Deus, onde vai falar sobre, louvado seja o nome do Senhor, os princípios das dores e também sobre a volta de Jesus. Trarei uma rápida reflexão e gostaria de convidar a você para lermos no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 9. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas o versículo 9, 10 e 11. Louvado seja o nome de Jesus. Amigos e irmãos, sabemos que falar desse assunto, louvado seja o nome do Senhor, que é a volta de Jesus, muitos ainda duvidam, não acreditam, muitos duvidam, né? Chega até a duvidar. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, Ele está voltando. Brevemente, o Senhor, Ele vai levar o seu povo para ir morar no céu com Ele. Glória a Deus. Pois, no entanto, estamos vendo aí grandes acontecimentos, da qual acabei de ler aqui na palavra de Deus, onde fala de guerras, né? Onde fala de fomes, pestilências, fala de também terremotos, né? Talvez você tenha visto em pouco tempo essas coisas acontecerem, né?
terremotos em vários lugares, fome, pestes, tudo isso está acontecendo. E as pessoas elas não conseguem ver os sinais que está acontecendo agora sobre o coronavírus, né? Uma peste que está assombrando toda a humanidade no mundo inteiro, né? E você que não entende ainda por que isso está acontecendo, quero dizer, meu amigo, meu querido que acompanha este vídeo, que são sinais da volta de Jesus. Falar sobre a vinda de Jesus, ou seja, o nosso Rei, o Deus que criou os céus, Jesus Cristo, Ele vai voltar a esta terra para buscar a sua igreja, a igreja a qual Ele comprou com o seu sangue. E para não delongar muito o vídeo, há uma passagem na Bíblia que se encontra em Mateus, no capítulo 24, eu irei ler o versículo 1 até o versículo 3, que diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhe: Não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dizei-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Até aqui está bem. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, Jesus Cristo como Filho de Deus, é notório que todas as pessoas conheçam Jesus e que Ele veio um dia a essa terra. E a vinda de Jesus aqui nessa terra, a sua primeira vinda, Ele veio para morrer. Só que quando Ele morreu, que Ele foi crucificado, a qual Ele é crucificado naquela cruz, a Bíblia diz que Ele ressuscitou. E quando Jesus Cristo Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus. Isso encontramos lá em Atos 1, vai falar sobre a ascensão de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo Ele é assunto aos céus, uma das coisas em que Jesus falou na sua pregação foi de que Ele viria outra vez. E essa última vinda que Ele viria, que é arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo, é a vinda a qual Ele iria levar a sua igreja, porque nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja, ou seja, a igreja será arrebatada. A igreja irá passar por um arrebatamento, e quando a igreja for arrebatada, vai vir a grande tribulação, aonde muitos serão perturbados, aonde muitos que não creram na palavra, que não aceitaram a Jesus Cristo, irão passar pela grande tribulação. Paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma reflexão nessa tarde ao teu coração, aqui no canal Fé em Foco, que Deus possa abençoar a sua vida, e falar sobre Mateus 24, versículo 7, que fala sobre os princípios da dores, irmãos? E nós vemos o que está acontecendo hoje, se aproximando a vinda de Jesus Cristo, a vir buscar a sua igreja, e não vai demorar. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Isso nós já vimos passando, nós vimos que isso já aconteceu, terremoto em vários lugares, fome, nós vimos acontecendo ali na África, e nós vemos aqui também essas pestes que vêm surgindo, irmão? Essas doenças, essas enfermidades que vêm surgindo. Então, os princípios da dores é o que o ser humano está passando, a pré-tribulacionista que o povo vive hoje, Mas nós sabemos que em breve o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Nós vivemos num mundo tenebroso, num mundo cheio de corrupção, de idolatria, de terríveis, mas aqueles que servem ao Senhor permanecem fiel. Reflita nisso, medite na palavra de Deus, porque em breve o Senhor vem buscar a sua igreja. Que Deus continue abençoando a sua vida, que através desta palavra venha alcançar muitas vidas, que através dessa reflexão você possa despertar e vir
aceitar a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, que essa palavra venha trazer reflexão ao seu coração nessa tarde. Que Deus lhe abençoe e que você possa ser abençoado, a sua vida e a sua casa, no nome do Senhor. Observe esse vídeo, deixe seu like aí, né? E em nome do Senhor, nos acompanhe aí no nosso canal Fé em Foco. Que Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus.